Olá a todos, me chamo Vitor, bem-vindo ao canal Foxwoods 2. Tem que colocar Foxwoods 2, né? Senão eu vou colocar Fox, aí a empresa Cassino Fox me processa só por copiar a imagem, né? É o nome dos outros, né? Bom, hoje eu vou falar sobre o Troco Flamejante, que deu um trabalhinho de leve, mas assim, eu tô usando um vídeo rápido para vocês verem. Que se eu deixar ele completo, vai demorar entre uma faixa de 1 hora ou 2 horas de vídeo completo. Então, acabei recortando muita coisa, então acabei, vamos dizer assim, reduzindo muita coisa mesmo, porque é muito detalhe. Tem hora que eu parei, tem hora que eu tava olhando o OBS pra ver se tava gravando, porque tava gravando 40 minutos. Eu nunca gravei mais de 40 minutos de gravação. E o máximo que eu faço é live, 2 horas de live, não tem problema nenhum. Mas o ruim eu fiquei na preocupação, porque como eu aperto muita tecla no Photoshop, então às vezes eu fiquei pensando, será que eu vou dar um pause de alguma forma sem eu perceber? Pensa que não, né? Que na relação Photoshop você aperta tanta tecla que às vezes você acaba até esquecendo do OBS que tá vinculado com o teclado, né? E tinha hora que eu ia e voltava pra ver se tava tudo certo, porque já aconteceu uma vez que eu tava jogando um teclado, pediu pra teclar, por exemplo, tecla J é o meu pause, por exemplo, do OBS, um exemplo. Aí quando foi ver, quando foi olhar, eu pausei tipo o OBS, eu falei, nossa, que legal. Mas enfim, você tá vendo que eu selecionei o Tronco Flamejante. Para vocês que não conhecem, esse Tronco Flamejante é um jogo do PVZ, Guardian FE2, né? Plant vs Zombie Guardian FE2. Foi um personagem que eu escolhi porque eu achei muito interessante em relação da textura. Apesar que ele tem muita curvatura, que demorei pra caramba só pra fazer um recorte em volta, né? Eu acho que eu demorei uns 20 minutos nessa brincadeira. Apesar que o Toco Flamejante é um dos personagens que eu mais gosto. Ele é bem interessante em relação de traço. Apesar que ele é um aspecto assim, mal. Vamos dizer assim, né? Ontem eu tava conversando com o Leonel, do Cabrificador, eu tava explicando pra ele umas técnicas, como se identificar se um personagem ele é bonzinho ou ele é malvado. Apesar que eu tô com o Flamejante, ele tem uma cara de emburrado, né? Bem assim, revoltado na vida, né? Então, nesse momento, eu gostei mais da relação do tom com o Flamejante por causa da textura também. Achei bem interessante. E, se você é novo por aqui, se inscreva, tá, galera? Vai ser muito bom vocês vendo esse tipo de coisa assim, diferenciado, né? Para aquelas pessoas que nunca viu antes, né? Ou já viu, apesar que vocês não precisam aprender Photoshop, mas vocês podem olhar, ou se você quiser aprender, vocês podem também olhar e aprender também, né? Então, as técnicas relacionadas ao personagem é quando eu falo assim, quando o rosto de um personagem é um pouco redondo, quer dizer que ele é bonzinho. Apesar se ele tem um traço de triângulo, quer dizer que ele é meio malvado. Então é uma técnica bem de leve para ser feita. Tem outros, esse aqui é o resumo que eu tô dizendo para vocês. Mas é uma forma que eu achei interessante do Flamejante. Ele tem um aspecto mais obscuro, sabe? Ele parece que ele é feito para andar na parte noturna, né? Então eu escolhi esse personagem por causa disso. Eu demorei um pouco pra eu achar. Acho que logo no começo vocês perceberam que eu selecionei algumas coisas, né? Que vai ser colocado dentro da imagem, dentro do layer. Eu achei muito incrível pelo resultado. Eu espero que vocês gostem, né? Aí eu nesse momento eu recortei, pronto. Você viu que o aspecto dele é bem malvado. Aí eu coloquei esse background, né? Eu selecionei esse background porque o que acontece? O Toco Flamejante não é tão fácil não para ser procurado um lugar que combina muito bem. Então eu fiquei pensando, bom, se ele tem um aspecto meio malvado, sombrio, vamos assim, você nunca vai ver ele andando durante o dia, porque já fala o Toco Flamejante. O aspecto dele malvado mesmo seria relacionado à noite, então eu fiquei pensando, poxa, à noite, nublado, vai ser muito bom em relação do efeito. Eu pensei todos esses segmentos, eu fiquei praticamente estudando de uma forma como que ficaria legal, aproximar também de um desenho. Eu vou falar assim, apesar que ele é um desenho 3D e colocando uma imagem fria, né? Pensei que não, eu tô que ter que misturar duas cenas, não foi tão fácil, eu tinha que pensar
Se vocês perceberem, meu blush, eu não sei o que aconteceu, eu instalei o meu Wacom no meu PC, que é a minha mesa digitalizadora. Eu acho que como tem dois mouses conectados, então fica esse lag gigantesco aí, eu não sei o que aconteceu, né? Eu tive algumas pequenas dificuldades logo no começo, nessa parte aqui, que é onde eu tô ajeitando. Provavelmente assim, eu não queria deixar seco, se vocês me entendem, né? Eu queria deixar uma coisa um pouquinho sombreado para ter um aspecto que tá por trás mesmo. Senão fica aquela coisa seca, fica difícil de trabalhar. Fica difícil mesmo, porque às vezes fica muito artificial. Vou olhando assim, nossa, que da hora. Mas quando você vai ver o resultado final, fica uma bosta, porque às vezes não fica tão legal. Aí eu tô aqui arrumando, né? Como sempre, né? Eu fazendo uns pequenos detalhes para ser feito, né? Vendo aqui onde eu posso mexer, onde que eu posso melhorar. Aí eu vou lá, mexo um pouco. Eu acho que eu dei uma cagadinha de leve aqui, mas de longe fica, nossa, que da hora, mas de perto eu fico meio agoniado. Aqui eu tava tentando lembrar uma técnica que nós usamos, que é selecionar dentro da máscara, usar como sombreamento nas bordas, para criar um aspecto tipo, vamos dizer assim, sombrear um objeto atrás sem matéria física, tipo aquele risco forte, como eu acho que eu tava fazendo embaixo, né? E aí eu acabei fazendo, aí eu apertei o Alt dentro da máscara, né? Aí eu tinha que usar um pincel, que é o sombreamento. Vocês podem ver que parece que eu tô clicando, mas não, eu tô no meu mouse mesmo, na minha caneta tava passando. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas se vocês repararem que nas pontas ele tá meio esbranquiçado, meio embaçado. Vocês podem perceberem. Ele tá bem embaçado, então é uma forma aqui para facilitar um objeto quando você vai tentar encostar outro objeto, para ter uma sensação que tá junto, né? Então eu uso isso aqui, esse Alt aqui dessa forma para eu enxergar melhor, apesar que ele fica no negativo dentro da máscara, então fica melhor para eu ver. Aí não sei se vão conseguir ver quando eu vou desabilitar, na parte de cima vocês vão ver. Que eles vão ver que vai ficar meio volumoso, é tipo pouca coisa, parece que é pouca coisa, mas ajuda bastante. Ajuda pra caramba mesmo. Nossa, é tanta coisa que aí eu acabei juntando, né? Os dois eu criei como objeto, com o Vertex Match, né? Aí eu vou fazer de novo para ter certeza se vai dar certo. Aí eu percebi que tinha algumas impurezas, algumas imagens que não foi apagado o suficiente, então eu acabei apagando dentro da máscara. Esse Convert Matte, ele é um objeto que você converte, que ele não perde os arquivos que você foi mantido dentro, né? Uma vez que você converteu o objeto dentro, ele fica armazenado. Você pode fazer o que quiser com essa imagem. Aí você vai entrar dentro desse corpo do Convert Matte, e aí ele nunca vai ser alterado. Ele vai manter o original lá dentro mesmo. Eu acho da hora isso. Como sempre eu tô dizendo para vocês que o meu pincel, minha gravação, não sei porque o meu pincel não saiu. Eu deixei na qualidade máxima do Photoshop, né, para vocês verem melhor. Porque no primeiro vídeo estava muito baixo. Vocês podem ver, eu acho que eu vou dar uma desabilidade, né, que é visual. Pode ver que deu uma diferença mínima, pouca coisa. Mas ajuda muito nessa técnica que é muito bom quando vocês fazem a técnica com um objeto muito próximo, né? Nesse momento eu tava meio que pensando numa forma que seria muito fácil. Às vezes quando eu olhava no OBS para ver se estava tudo certo. Aí eu acho que esse aqui, se eu não me engano, é o Denoise. Denoise é uma coisa que eu preciso criar um ambiente junto com o ambiente. Como ele tá meio assim, meio azulado, meio cinza nesse lugar, então eu queria de uma forma aproximasse o desenho, a imagem, de uma forma usando a textura. Eu não aproximei de perto, como eu fiz um teste muito antes, então eu acabei fazendo automático, então eu acabei nem aproximando, fazendo comparações, tipo a textura da madeira e a textura da pele do personagem, que isso tem que ser muito similar. E o Denoise ele ajuda bastante de assimilar, se aproximar, criando ruído nessa forma para aproximar. Nesse caso eu usei curvas, né, como o ambiente já é escuro, então eu queria uma forma que
ele também fica uma forma mais escura, uma coisa mais assim, relacionado a sombrio. Pensa que não, mas a cara dele. Pensa que não, ele não vai dar um bom dia pra você. Não, não vai dar bom dia dessa forma. Ele simplesmente, você vai olhar e falar, fudeu. Cara de bravo, né? Eu tô tentando eu tô clareando os detalhes, né? Muito importante clarear umas partes que é muito onde tem luz, onde bate luz, você tem que olhar os detalhes. Então é nessa forma que eu tava criando luzes em volta, apesar que eu criei curvas pra, vamos dizer assim, escurecer um pouco ele e também criar uma forma que brilha mais o personagem, porque senão o tronco ele é todo borrachado, todo plastificado, então eu tinha que criar uma coisa relacionada a uma textura, né? Textura brilhosa. Eu tô usando o Gradient Map, né? Eu acho que é o Gradient Map, eu acho que é o Gradient, não sei o Gradient normal. Como ele é meio assim, nesse ambiente tá um pouquinho sombrio, uma coisa nublado, neblina, então usei essa técnica usada para ser utilizado, feito nessa imagem, né? Apesar que, vamos dizer assim, ele ajuda bastante em relação para disfarçar um pouco a textura dele, senão fica muito forçado mesmo, fica muito forçado. Então, às vezes eu fico pensando numa forma como ficaria legal. Eu joguei uma luz por trás para ver se dá um volume assim relacionado à neblina, né? Mas tem hora que você faz o teste, tem hora que não fica legal, tem hora que fica ruim. Eu acho que nesse momento aí que eu acho que eu vou dar uma corrigida na pele dele, que é o Color Balance. E aí eu vou tentar aproximar mais pelo ambiente possível. Então, se vocês perceberem, ele tá meio esverdeado o lugar, meio azulado, meio cinza. Então, esses 3 tons que eu comecei a elaborar, que eu trabalhei muito com o cian, muito com magenta e muito com o verde para aproximar. Aí você fala assim, Vitor, não tá ficando legal. Sim, no começo nada fica legal. Apesar que é um resultado que você tem que ir elaborando e trabalhando para depois finalizar o final, que dá um resultado bem bacana mesmo. Eu peguei um pincel, brush, né, para usar uma neblina por baixo, para ter uma sensação que o lugar tá realmente com neblina, é uma coisa mais dark. Como sempre, meu brush é meio bugado, né? Vocês podem ver que eu usei uma neblina, dupliquei, criei uma pasta colocando neblina, né? Então, caso se eu quiser mexer futuramente, já tem uma noção. E aí, ver esse detalhe que eu te falei sobre, assim, pensa que não, mas faz uma diferença quando vê um borrão estranho. Você tá vendo que eu tô passando o mouse por cima, e aí eu vou querer apagar nessa parte, porque eu sabendo que logo no final da edição, ele vai criar um volume forçado. Então, nessa forma, vai criar um volume forçado, vamos dizer assim, vou criar um volume forçado para não... vai ficar um efeito totalmente estranho. E aí vocês veem que fica bem legal, fica bem liso. E aí uma coisa eu tenho certeza que vocês falaram assim, pô Vitor, por que você cortou uma parte do Tonko Flamejante, que é a arma dele, que é o principal? Eu cortei, o que acontece, galera? Eu cortei porque no começo ficou muito estranho. Ficou muito arredondado, chamava muita atenção. Então eu queria focar ele totalmente no meio, não na arma que você olhava a brecha do lado esquerdo. Isso me irritava muito. Agora eu tô usando uma nevasca, uma coisa assim que eu poderia usar, uma nevasca, uma pegada a isso. Usei um PNG de nevasca, né? E aí eu usei o Gaussian, né? Nesse caso que eu desfoquei para aquele ambiente. E aí eu usei uns pontinhos luminosos também, fiz o mesmo esquema. E aí eu vou trabalhar com todo o ambiente. Você está vendo que toda a elaboração está sendo trabalhada. E lembrando aquela textura que eu fiz, ele já está meio que combinando junto com o ambiente. Apesar que tem esse azul em volta lá lado esquerdo por causa do... por causa do jogo que ele tem um reflexo azulado, então ficou meio que pegado esse azul em volta, né? Não tinha como. Pode ver que os dentes tá azul, o lado esquerdo tá azul. E aí não tem como fugir. Então fiz o mesmo esquema. Eu usei curvas, né? Iluminei ou escureci o ambiente, mas eu tô tentando clarear ele, né? Que é o principal personagem. Pode ver que eu tô clareando bem as partes que seja mais principal. Apesar que quando você deixar muito, muito claro, fica muito forçado, fica feio. Então o ideal é o quê? Diminuir o brush, diminuir a opacidade, né?
o feed, né? Que eu acho que é a clareza dele também. E aí você vai clareando uns pouquinho pra ter aquele reflexo dele, porque pensa que não, o toco flamejante ele só tá fogo pra caramba, né? Ele tem muita luz. E nesse momento eu já tava meio que preparado que é a luz dele que vai refletir, né? Nossa, só de falar 15 minutos já foi. Nem parece que foi 15 minutos. Eu tenho certeza que vocês estão vidrados por essa forma que eu tô falando e vocês estão vendo a interpretação, né? Nesse momento agora eu vou fazer o fogo, que é a parte mais interessante, que é o fogo, né? Eu fazendo vários testes para ver qual que fica melhor. E aí eu tava tentando pegar um fogo perfeito. E aí como que eu fiz um teste antes, né? Eu peguei e deixei anotado aqui do lado qual que é o hexadecimal, seria mais interessante. O hexadecimal seria o código utilizado pela cor. Se você entrar no Photoshop, se você colocar a cor babaca, vai ter a cor babaca, certeza, galera. Então, nesse caso, eu fui fazer o fogo, né? No fogo o processo meio chatinho, que eu tava tentando lembrar como que é feito. Pensa que não, eu tava, vamos dizer assim, pausando, pensando, mas será que é desse jeito? Será que é desse? Mano, eu fiquei pensando de uma forma como ficaria melhor, né? Aí, mais uma vez, eu tinha que ir lá no OBS pra ver se tava tudo certo. Então, mano, é um saco quando você... eu tenho 2 monitores, só que o problema é que, assim... Às vezes eu fico muito olhando pro lado esquerdo e fico desviando. Aí eu acabei abaixando o OBS, deixando assim pra ver se ele fica dessa forma, fica legal. Nesse momento eu criei um fogo. Nesse momento eu tinha que criar um fogo, não tinha como, tinha que criar um fogo de qualquer jeito. Aí nesse momento, eu acho que o fogo é o momento mais chato, porque eu tava tentando lembrar como que é feito, né? Aí você fala, nossa, vai ficar desse jeito. Calma, pessoal, calma. Bom, eu tinha que dar uma pausada rapidinho porque minha cachorra começa a latir, né? Então, voltando aqui. Praticamente eu tô regulando o fogo, né? Que vocês estão vendo. Apesar que é um processo um pouquinho delicado. Aí você tem que... O pior que assim, o fogo é o momento que é os efeitos mais difíceis pra eu fazer. Eu faço uma ou 2 vezes. Quando é preciso mesmo. E às vezes de vez em quando eu coloco um PDF aqui no meu lado... Pra lembrar as coisas que, tipo, como fazer o fogo, etc. Então, nesse momento eu fiquei lembrando de cabeça mesmo como que era feito, né? Nesse momento eu tava tentando lembrar como que era feita a fumaça, né, do fogo, né? Pensei que não, esqueci o nome. É um momento que tem um fogo em volta, mas tem uma brasa em volta. Então eu tinha que fazer isso para ter uma sensação muito legal mesmo. Pensa que não, na relação do fogo não é só fazer o efeito e acabou. Você tem que entender totalmente a composição do fogo, o comportamento, tudo. Se é um fogo mais amarelado, mais laranjado, mais vermelhado. Então todos têm um segmento. Nesse caso eu coloquei vários brushes de fogo em volta. Eu dei uma puxada de leve para ficar um efeito muito legal em relação ao vermelho, laranjado, então vocês estão vendo. E aí vou fazer aquele mesmo esquema do Glazer Blur, que o Glazer Blur ele dá uma esfumaçada. Quando você desfoca muito, ele desfumaça e fica esse efeito bacana em volta, né? Então eu acabei fazendo todo o processo, né? Ficou mais iluminado. E também coloquei mais brush em volta para ficar um efeito bem bacana mesmo, né? Apesar se eu fazer um vídeo assim, nesse caso eu tô gravando por cima, né? Eu tô vendo e tô gravando, fez todo o processo. Se eu fazer todo o processo que eu tô fazendo, eu vou demorar muito mais. Eu ia fazer um processo até de 2 horas, né? Então, eu tava tentando lembrar de uma forma como fica legal. Eu fiz um processo meio errado, né? Então aí eu fiquei pensando, bom, acho que não é isso aqui que eu vou fazer, eu acho que eu vou começar a colocar umas faíscas em volta, né? Pensa que não, mas o fogo, né, em si ele solta umas faíscas, pequenas brasas, né? Que quando você quebrar praticamente, se você quebrar o tronco, vamos dizer assim, nesse momento eu tava pensando como fazer, né? Como que eu vou fazer por etapa, né? Então, nesse momento eu fiquei lembrando, então eu falei agora dessa forma, né? Então eu comecei a colocar pontos em voltas, e nesses pontos, que é a faísca, né? Do fogo, né? Que quando você pega o carvão e quebra, ele solta um tipo de uma faísca. Mas como nós estamos falando de um fogo flamejante, né? Ele tem esse efeito. Apesar que eu fiz um teste antes, né?
pra ser feito, né? Por isso que eu cortei, pra ver se tem certeza, senão a edição vai ficar muito longa, né? Então ficou esse efeito bacana aqui, que nesse finalzinho aqui. E pior que tem que fazer vários testes, né? Pra ver se vai dar tudo bem, tudo certo. E aí ficou dessa forma que vocês estão vendo a relação da faísca, né? E aí eu usei o Gradient Mask, que eu converti para ter uma textura muito mais assim, concentrada ao cenário. E aí ele ficou dessa forma aqui. Ele ficou uma puxada mais relacionada à textura do personagem e à faísca, né? Pensa que não, todo esse tipo de elemento ele recria uma combinação, né? Então você pode ver que o Toco Flamejante desde o começo até agora tá totalmente diferente por causa das luzes que eu coloquei em volta, por causa da determinação dos efeitos que eu coloquei, da faísca também em volta. Você pode ver que criou um outro cenário, tá totalmente diferente e tá bem legal mesmo, foi bem trabalhoso. Eu espero que vocês gostaram do vídeo. Não esqueça de dar aquele joinha maroto. Eu vou ficar por aqui, então você segue o processo, que eu já tô cansado, meus cachorros ficou latindo aqui meia hora aqui. Mas eu acho que eu vou continuar aqui. Eu comecei... Aí, ó, já, só de falar já tá começando a latir. Mas eu vou ficar por aqui mesmo. Depois daqui pra frente é só correção de luz, tudo, mas já tá quase tudo pronto. Então eu vou ficar por aqui, agradecer a todos e até mais, galera.